Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira, dia 28 de maio, onde nós vamos conferir algumas atualizações sobre o Legislativo e o Judiciário Nacional, iniciando agora por atualizações sobre o Senado Federal. O primeiro destaque no Senado é uma fala do senador cearense Eduardo Girão, do Novo, que voltou a defender a manutenção do veto 46 de 2021 à Lei 14.197, também de 2021. O veto do então presidente Jair Bolsonaro impediu a tipificação do crime de disseminação de fake news com pena de até 5 anos de reclusão. Para o senador, há falta de clareza sobre quem pode determinar o que é ou não uma notícia falsa. Girão ressaltou que os brasileiros estão evitando se manifestar nas redes sociais por medo de perseguição. O senador destacou a importância da liberdade de expressão e criticou o que considera como tentativas de censura nas redes sociais. O parlamentar argumentou que o presidente Lula tenta controlar a opinião pública e calar críticas contra o governo. Girão alegou que a burocracia imposta pelo governo tem prejudicado a entrega de donativos no Rio Grande do Sul. E em uma reunião semipresencial que vai acontecer amanhã, quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente do Senado poderá analisar o projeto de decreto legislativo que cancela alterações no processo administrativo federal para apurar infrações por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O objetivo do texto, segundo o senador Fabiano Contarato, do PT, autor da proposta, é sustar os efeitos da Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio-1, baixada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 2009 a 2022. O parlamentar afirma na justificação que a instrução normativa foi, abre aspas, mais uma tentativa por parte do governo federal de passar a boiada sobre o meio ambiente, fecha aspas. A expressão passar a boiada foi utilizada em 22 de abril de 2020, durante reunião no Palácio do Planalto, pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele chamava a atenção dos seus colegas de ministério para o clima propício às mudanças de regras e procedimentos na área ambiental, uma vez que a imprensa estava ocupada em cobrir a pandemia de Covid-19. A fala de Salles veio a público em 22 de maio, depois que o vídeo da reunião ministerial com o Bolsonaro foi divulgado por determinação do então ministro do STF, Celso de Mello. Abre aspas, precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto da cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e passa na boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas, fecha aspas, disse Salles. O projeto tramita na CMA em conjunto com outro projeto de teor semelhante, apresentado há 3 anos pelo ex-senador Paulo Rocha, também do PT, e outros. Agora, Analice, quais são os destaques da Câmara dos Deputados? Olá, Lorena. Olá, telespectador do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Bom, a gente continua os destaques do Legislativo com a informação de que a Câmara dos Deputados realiza na sessão desta tarde uma sessão para votar as emendas do Senado ao projeto de lei 6.233 de 2023, que uniformiza a aplicação de juros para dívidas contratuais. O texto foi aprovado pelos deputados em março, mas foi alterado pelos senadores. A sessão de votações deve começar depois que o Congresso analisar os vetos presidenciais. O segundo item da pauta é o projeto de lei 914 deste ano, que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O programa prevê benefícios fiscais às montadoras que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono, como os veículos híbridos e elétricos. Em contrapartida, elas serão obrigadas a investir em pesquisa e inovação no setor. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, explicou que a polêmica que envolve a votação dessa proposta é a inclusão no texto do relator de um dispositivo que taxa compras importadas de até $50. Ele afirma, abre aspas, a maioria dos partidos se posicionou a favor do texto do relator, mas o governo e partidos da oposição querem discutir o dispositivo que trata dos $50. O relator, Átila Lira, ficou de procurar uma solução alternativa. Os deputados votarão ainda o projeto que regulamenta a oferta do serviço de conteúdo audiovisual por demanda, como Netflix, Vimeo e Now. Não há consenso sobre a proposta. O deputado Arthur Lira disse, o relator atendeu às bancadas e fez diversas modificações. Agora eu pedi aos partidos que não concordam que não fiquem desgastando o relator, desidratando o texto. Vão para o plenário e votem contra.
Outro destaque na Câmara é uma nota da coluna de Bela Megali, no jornal O Globo, que diz que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ouviu uma pergunta recorrente do casamento da filha do senador Ciro Nogueira, no último fim de semana em São Paulo. Todos queriam saber quando ele vai bater o martelo sobre o candidato que apoiará para sua sucessão no comando da casa. A eleição será em fevereiro do ano que vem. Lira respondeu que revelará o escolhido no segundo semestre, antes das eleições de outubro. A resposta chamou a atenção dos presentes, já que o deputado vinha sinalizando que não queria fazer nenhum gesto sobre sua sucessão antes das eleições municipais. Lira, inclusive, chegou a colocar uma espécie de ordem de silêncio entre os candidatos, como informou a coluna. O presidente da Câmara tem trabalhado para construir um nome com o apoio do presidente Lula e também do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos, porém, querem ter o direito de veto caso o escolhido não agrade. O casamento de Eliane Nogueira reuniu todos os pré-candidatos da Câmara, com exceção de Antônio Brito. Elmar Nascimento foi quem passou a maior parte da festa ao lado de Lira. Também estavam na celebração Marcos Pereira, Isnaldo Bulhões e outros nomes apontados como os possíveis postulantes à cadeira, como Hugo Mota e Dr. Luizinho. São esses os destaques da Câmara dos Deputados. E o que nós temos no STF, Lorena? Bom, Analice, no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele manteve por maioria a validade de dispositivo de lei que prevê a incidência do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o transporte marítimo interestadual e intermunicipal. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2779, na sessão virtual encerrada em 17 de maio. Na ação, a Confederação Nacional do Transporte argumentava que o artigo 2º, inciso 2 da Lei Complementar 87 de 1996, a Lei Candir, não identifica elementos essenciais como o tomador do serviço, sua origem e seu destino do imposto, notadamente sobre serviços de transporte marítimo interestadual e intermunicipal de passageiros e de cargas. Alegava ainda que o conceito de transporte de bens e de pessoas não deveria abranger as atividades de fretamento de embarcações, nem a navegação destinada às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo localizadas nas águas territoriais. Quanto ao primeiro argumento, o colegiado acompanhou o entendimento do relator, o ministro Luiz Fux, de que a lei complementar é norma geral, sem a função de detalhar as obrigações acessórias às quais os contribuintes devem se sujeitar no interesse da fiscalização. As obrigações acessórias devem ser definidas por lei ordinária. Em relação ao segundo, prevaleceu no julgamento o voto parcialmente divergente do ministro Alexandre de Moraes. Ele observou que o objeto da ação é unicamente o artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 87 de 1996, que se limita a estabelecer a incidência de ICMS sobre prestações de serviços de transporte marítimo interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores, não tratando de ordenação e atividade do transporte aquaviário. Esses detalhes são tratados na Lei 9.432 de 1997, que não é questionada na ação. Segundo o ministro, salvo em situações excepcionais, o tribunal não pode ampliar o objeto de ações e analisar normas que não foram questionadas. Neste ponto, ficaram parcialmente vencidos os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, que votaram pela não incidência do ICMS sobre atividades de afretamento de embarcações marítimas que não tenham como objeto exclusivo ou preponderante o transporte interestadual ou intermunicipal de bens e pessoas. Outra atualização é que o Conselho Federal de Medicina apresentou ontem um recurso ao STF para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a sistolia fetal para a interrupção de gravidez em casos de estupro. No recurso, o Conselho alega que Moraes não poderia ter atuado como relator do caso. Para os advogados, cabe ao ministro Edson Fachin julgar questões envolvendo casos de aborto autorizado pela legislação. Fachin é relator de uma ação protocolada em 2020 para garantir medidas para a interrupção de gravidez nos casos autorizados pela lei. Não há prazo para a Corte julgar o recurso. Há 10 dias, Alexandre de Moraes suspendeu a norma do Conselho que proibiu a realização da chamada assistolia fetal, uma prática realizada previamente ao aborto, para a interrupção da gravidez. A decisão de Moraes foi motivada por uma ação protocolada pelo PSOL. Em abril, a Justiça Federal em Porto Alegre suspendeu a norma, mas a resolução voltou a valer após o Tribunal Regional Federal, TRF, da 4ª Região derrubar a decisão.
Ao editar a resolução, o CFM entendeu que o ato médico de assistolia provoca a morte do feto antes do procedimento de interrupção da gravidez e decidiu vetar o procedimento. Contudo, o ministro considerou que houve abuso do poder regulamentar do CFM ao fixar regra não prevista em lei para impedir a realização de assistolia fetal em casos de gravidez oriunda de estupro. Moraes também ressaltou que o procedimento só pode ser realizado pelo médico com consentimento da vítima. Atualmente, pela literatura médica, um feto com 25 semanas de gestação e peso de 500 gramas é considerado viável para sobreviver a uma vida extrauterina. No período de 23 a 24 semanas pode haver sobrevivência, mas a probabilidade de qualidade de vida é discutida. Considera-se o feto como não viável até a 22ª semana de gestação. Para o CFM, diante da possibilidade de vida extrauterina após as 22 semanas, a realização da assistolia fetal por profissionais de saúde, nesses casos, não teria previsão legal. Segundo o Conselho, o Código de Ética Médica estabelece que é vedado ao profissional praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país. O Conselho defende que, ultrapassado o marco temporal das 22 semanas de gestação, deve-se preservar o direito da gestante vítima de estupro à interrupção da gravidez e também ao direito do nascituro à vida por meio do parto prematuro. Abre aspas, devendo ser assegurada toda a tecnologia médica disponível para sua sobrevivência após o nascimento. Fecha aspas. E, por fim, a última atualização do STF, o Supremo vai decidir se o pagamento de aposentadoria por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga de forma integral ou seguir regra estabelecida pela reforma da Previdência. A discussão, objeto de recurso extraordinário, teve repercussão geral reconhecida por maioria de votos no plenário virtual. Ainda não há data prevista para o debate do mérito do recurso. Os ministros vão discutir a alteração feita pela reforma da Previdência no cálculo da aposentadoria por doença grave, contagiosa ou incurável. A mudança definiu que, nesses casos, o valor mínimo do benefício será de 60% da média aritmética dos salários do trabalhador, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos. No Supremo, um segurado do INSS afirma que a norma é inconstitucional por violar o princípio da irredutibilidade do valor de benefícios previdenciários previsto na Constituição. O INSS, por sua vez, defende a mudança e argumenta que ela buscou garantir o equilíbrio financeiro para o sistema de previdência pública do país. Ao se manifestar sobre a repercussão geral, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, destacou que há até o momento 82 casos semelhantes que questionam a mudança feita pela reforma da Previdência, o que demonstra a relevância do debate. Ressaltou ainda a natureza constitucional da controvérsia e sua relevância sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico. Barroso também fez questão de ressaltar que o tema a ser julgado não diz respeito a acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, que decorrem do comportamento do empregador quanto à adoção de medidas de proteção, segurança e saúde do trabalhador. O que se vai julgar são os casos em que o segurado é acometido da doença que cause, abre aspas, incapacidade permanente e se insere na loteria natural da vida, não podendo ser imputada a um agente humano em especial, fecha aspas. A solução a ser adotada pelo tribunal será aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias da Justiça. Então, essas foram as nossas atualizações desta terça-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.